Bem-vindos, bem-vindas. Estava orientando alguns alunos e surgiram algumas questões muito interessantes que fui matutando, pensando, ponderando, né? E aí veio esse vídeo. Muito bom, né? Muito boa essa troca. Sempre importante. Antes da gente começar, é preciso deixar bem claro, mas bem claro, que esse não é um vídeo elitista. Esse não é um vídeo para criar ilusões. É um vídeo, na verdade, para desconstruir conceitos, ideias e ilusões. E é um vídeo para trazer um equilíbrio, uma harmonia. Acho que isso é o mais importante. Desenvolvimento do Reikiano. Desenvolvimento do Reikiano. É claro que nem todos os reikianos são iguais. Isso é, no meu entendimento, muito simples, muito coerente, muito natural. Os seres humanos não são iguais, os reikianos também não são iguais. Né? Os seres humanos se desenvolvem de maneiras diferentes, cultivam e desenvolvem habilidades diferentes, e com os reikianos a mesma coisa. Cada um chega no reiki com uma história de vida, cada um chega no reiki com um desenvolvimento energético, com um desenvolvimento psíquico, e tudo isso é muito comum, muito natural, muito aceitável. Certo? Então temos reikianos dos mais variados potenciais. O que não é aceitável, o que não é legal, é você se achar mais do que o outro. Você se sentir mais poderoso, você se sentir mais qualificado, mais preparado. Isso não é legal. Isso vai totalmente contra a minha ideia de Reiki Sui. Por quê? Por quê? Vejamos, vamos tomar um exemplo muito simples. Digamos que alguém esteja com algum problema e procure um reikiano para receber o reiki. Certo? Então vamos dizer que a pessoa tem, no momento, a necessidade de 200 ml de reiki. Certo? É isso que ela está precisando. Então, não adianta você pegar um reikiano que tem 1,5 litro de reiki disponível, ou um reikiano que é um rio caudaloso de reiki, porque o que ele vai oferecer para essa pessoa é a necessidade dela. 200 ml. Só isso. Se tentar colocar mais, não vai dar certo. Não vai ajudar. Vai sobrecarregar. Não funciona. Então, para aquela pessoa que precisa de 200 ml de reiki, você pode pegar um reikiano que não se desenvolveu muito, que não cresceu muito, que não praticou muito, e tem a capacidade dele ali de dar 300 ml, 250 ml, ele vai atender a necessidade do outro. Essa palavra para mim é fundamental no reiki. Necessidade. E a necessidade não é muito bem entendida pela nossa mente, principalmente por esses conceitos elitistas que a gente tem. Né? De mais, de melhor, de mais poderoso, de mais forte, de isso e aquilo. Não é atendido. Então, o que a pessoa vai oferecer de Reiki Sui é a necessidade. Não importa se ela tem 1,5 litro, 2 litros ou é um rio caudaloso. É só isso que ela vai oferecer. A partir do momento que ela tenta dar mais, fazer mais, curar mais rápido, acelerar, fortalecer, isso não é Reiki Sui. Isso é a mente da pessoa, é o nosso próprio Ki, a nossa própria energia, né, que está sendo usada, que está querendo colocar mais, dar mais do que a pessoa consegue lidar. Que está querendo acelerar o que não pode ser acelerado. Isso não é Reiki Sui, isso é a mente. E sendo uma energia egóica, ela está sujeita a conflito. Porque vai ser o seu eu contra o eu da pessoa.
A pessoa não quer ficar doente, não quer estar precisando. Não, não quer. Mas ela está. Por diversas razões. Então, quando o reikiano começa a querer curar, querer acelerar, querer maximizar, querer potencializar, não é reiki. É a mente atuando, não dando espaço para o reiki fluir e para atender a necessidade. Certo? Tem um vídeo sobre necessidade, tem um vídeo sobre isso, quando eu falo um pouquinho mais. Então, quando o reikiano esquece essa palavra, necessidade, a mente se arvora, a mente se acelera e não é reiki, é energia pessoal, seu próprio ki, que está sendo usado para alguma coisa. Conflito. Quando é reiki, flui exatamente o necessário. Você pode até pensar, puxa, eu podia ter chegado num mestre, num reikiano, né, excelente, e cheguei naquele reikiano que é meia boca, pouquinho, que nem usa o reiki, nem lembra às vezes que é reikiano. Era o que você precisava. Ah, Luiz, eu podia ter feito a minha iniciação com o mestre Top of the Top. E eu fui cair num grupo, naquelas iniciações esquisitas, né? 500 de uma vez só, ou com aqueles áudios que o mestre grava um áudio para fazer a sua iniciação, e você compartilha com outro, e você compartilha com outro, e daqui a pouco 500 pessoas são iniciadas com o mesmo áudio. Por que eu caí nisso e não caí no Top of the Top? Né? Necessidade. Única e exclusivamente isso. Você vai fazer uma iniciação e você é um copinho de 200 ml. Não adianta você pegar um mestre que é um galão de 25 litros. Ele só vai dar para você o que você precisa. Então você sempre chega no mestre que vai atender a sua necessidade. Não é o que a sua mente quer, não. Mas essa história da mente consciente e o reiki, né, rende muitos vídeos. Tem vários vídeos sobre isso. A mente não controla o reiki Usui. Não controla. Muito simples. Muito simples. Vários vídeos. Então, a gente tem que, para se desenvolver como reikiano verdadeiramente, não criar ilusão, você tem que compreender essa questão da necessidade. A questão de que você sempre chega no momento certo, no reikiano certo, no mestre certo. Na época do mestre Usui, nós tínhamos um processo de iniciação, de sintonização, chamado Reiju, transferência de energia. O mestre Usui entrava numa sala, meia luz, recitavam-se alguns poemas, né? E o mestre começava o ritual. Basicamente uma imposição de mãos. Ou tocava, ou apontava. Provavelmente nem usava símbolos. E ele transferia para você alguma coisa que tornava você reikiano. Essa energia que ele transferia tornava você reikiano. Mas na época do mestre Usui, isso não acontecia uma vez. Isso acontecia várias vezes. Vários reijus. E o avançar dentro do reiki era avaliado por ele pessoa por pessoa, para ver se havia o desenvolvimento, se havia necessidade de mais reiju para ampliar, ou se não era o momento ainda. Né? Então ele avaliava para ver você se você era um copinho de 200. Ele dava para você um reiju de 50. E você trabalhando, você ia ampliando um pouquinho. Praticando, usando o reiki e tudo mais, você ia avançando. Quando ele via que você continuava com 50, ele percebia que você precisava de mais reiju, você precisava de ajuda, de orientação e de mais tempo para que você conseguisse avançar. Todo reikiano se desenvolve no reiki. Todo reikiano se desenvolve. Mais rápido, mais lentamente, cada um no seu ritmo. Mas isso foi na época do mestre Usui. As coisas eram mais lentas, as coisas eram mais tranquilas, as coisas eram bem mais devagar. Havia
tempo para se dedicar, para experimentar, para praticar. O mestre voltava, avaliava e assim a coisa ia. Aí você recebia vários reijus. No mundo atual, 2022, o Reiki não tem nem 100 anos, mas as coisas mudaram muito. Nós temos hoje uma iniciação integrada. Embora alguns mestres ainda continuem fazendo 3, 4 iniciações, 3, 4 reijus, nós temos uma iniciação integrada, que é uma iniciação só. Aquele primeiro reiju do mestre Sui formava um reikiano. Muito justamente naquilo que a pessoa podia ser de reikiano. Quando você recebe uma sintonização de nível 1, uma sintonização integrada, uma única iniciação, uma única sintonização, você se torna reikiano, na justa medida do que você pode ser reikiano. É o começo da jornada, não é o fim, não é o final. Não é o final. É o começo dessa longa e bela jornada que é tornar-se reikiano. A partir dali, você tem que avançar. É seu trabalho, é sua responsabilidade. Não é o mestre que tem que ficar correndo, cobrando, perguntando e cuidando. É você que tem que assumir você. Você se torna reikiano para isso, para cuidar de você mesmo e cuidar depois, cuidar dos que estão ao seu lado, que estão próximos a você. Para isso. Né? Então você precisa se cuidar. Você tem uma longa jornada para caminhar. E o desenvolvimento do reikiano ele se dá em 2 frentes, muito simples e muito conhecidas de todos nós. Teoria, prática. Teoria, não custa nada relembrar, não cabe toda a teoria sobre o Reiki num curso de Reiki. A menos que esse curso levasse 1 ano, 2 anos, talvez. Né? Com encontros semanais ou mensais, alguma coisa assim, ou quinzenais. Não cabe, é muito conteúdo. É muito conteúdo, é muita informação. E à medida que você se desenvolve, outras questões vão surgindo. Se você observar as playlists que eu tenho aqui no canal, você vai ver que tem muito vídeo. Muito vídeo, eu perdi a conta. E você não consegue colocar isso num curso. Então a gente tem uma sugestão. Está lá no blog, tem uma sugestão de conteúdo para cada nível. E vai abranger uma parte do que é o Reiki. E aí você vai buscar. Tem uma literatura, lá no blog também, tem uma literatura sugerida. Nós temos alguns bons livros sobre o Reiki. Então você vai ter que desenvolver a teoria. E isso é com você, no seu tempo, no seu momento, na sua possibilidade de investimento. Né? Às vezes comprar um livro fica difícil, mas a gente você consegue comprar. E não é só ler o livro, é estudar. Você tem que ler, reler, fazer anotações, comparações, trocar ideias com seu mestre, e aí você vai crescendo nessa parte teórica, dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades. Nós podemos ter um excelente reikiano com uma base teórica muito pequena, podemos. Não é algo imprescindível, é algo recomendado, que você se desenvolva teoricamente. E nós temos a prática. A prática, sim, é recomendadíssimo. Se a teoria já é recomendada, a prática é recomendadíssima para que o reikiano se desenvolva. A teoria vai desfazer ilusões. 2022, ainda hoje, tem pessoas no meio reikiano que acreditam que o mestre Sui era um padre católico. De forma alguma isso é verdadeiro, mas as pessoas ainda acreditam. Então, desenvolver teoria vai desfazer ilusões e vai deixar você mais equilibrado nas ideias. Vai deixar você também mais equilibrado na maneira de aplicar Reiki, na parte prática. Vai ajudar muito, porque as ilusões prejudicam. Mas nós precisamos desenvolver a parte prática. E aí, de um percentual de 100%, que todos nós podemos chegar, de um reikiano nível 1, 100%, né, plenamente desenvolvido nos seus potenciais, a gente começa lá embaixo. Dependendo da iniciação que você fez, você começa com 1%. As iniciações esquisitas que tem por aí, que
infelizmente funcionam por diversas razões, forma reikiano com 1%. Aí você tem um trabalho imenso. Você pega um bom mestre, um mestre focado, um mestre dedicado, um mestre que oferece alguma coisa, que lhe dá a atenção devida, que atende à sua necessidade. Você começa com 15%, 20%, 30% e você vai crescendo. De novo. Se você pegou aquele de 1 ou se você pegou de 10, é a necessidade. Naquele momento você não conseguia lidar com mais do que aquilo. A mente está sempre pronta, né? A mente desconhece a parte energética, a mente não quer saber, a mente quer objetivos, metas e sempre além, né? Sempre além. Então, você tem, recomendadíssimo, que desenvolver a parte prática. E o que compunha a parte prática do Reiki? 5 princípios. Fundamental. De manhã e de noite, sente-se com as mãos em gachô, fale os princípios para fora, só por hoje, blá, 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 todo mundo sabe, tem vídeo, coisa e tal, e fale para dentro, fale mentalmente. Técnica, gente, técnica. Dura 5 segundos falar os 5 princípios para fora e para dentro. Você senta, fala e vai embora. Levanta e vai trabalhar. Você senta na cama para dormir, faz de novo e vai dormir. 5 princípios trabalham a sua mente consciente. Dão suporte para a teoria, para o desenvolvimento do reikiano na parte prática também. Fundamental. Segundo ponto para o desenvolvimento, autoaplicação. E aí a autoaplicação pode ser completa, em todos os pontos recomendados. Pontos recomendados, eu não recomendo aplicação nos chakras. Mas, se você quiser, é um caminho. Recomendação, né? Apenas isso. Então, aplicação nos pontos recomendados. Em si mesmo, autoaplicação. Fundamental. Completa ou pontual. Você aplica só aqui, você aplica só aqui, você aplica só aqui, e assim por diante. Né? Quanto mais completa, melhor. Carinho, cuidado com você mesmo. Quanto mais completa, melhor. E aplicação nos outros. Aplicação de Reiki nas outras pessoas. Pontual, né? Às vezes está no ambiente de trabalho, a pessoa está com um problema, senta um pouquinho aqui que eu vou te passar uma energia. Às vezes ninguém fala Reiki, né? Tem um vídeo também sobre isso. Você dá uma energia, você bota as mãos nos ombros e faz uma aplicaçãozinha pontual. Ótimo. Se puder fazer completa, ótimo. Você pode aplicar nos animais, você pode aplicar nos alimentos. A partir do nível 2 você pode enviar à distância, familiares, amigos, para você mesmo no seu passado. Tarefa do Reiki no nível 2. Vídeo muito interessante. Cuidando de você mesmo. E quando você não pode, né, aplicar em outras pessoas, porque a família não gosta, não quer, tem receio, tem medo, os amigos não gostam, isso e aquilo, coisa e tal, você aplica em si mesmo, você aplica no seu animal, você aplica na sua cama, na sua casa, no seu carro, na água, na comida, na bebida. Ou seja, temos que ser criativos para usar o Reiki, para lembrar do Reiki. Né? Tem uma história que eu conto, uma história antiga, que eu fui comprar comida uma vez, e eu vim com a comida assim na mão, né? Ficava 3, 4 quadras de casa e eu vim. Devoramos a comida. Devoramos, não sobrou nada. Veio cheio de Reiki. Então, às vezes, o tempo, uma pequena dedicação. A mente da gente quer andar 1000 por hora, né? Quer lá em cima, né? Não. Às vezes é aplicar Reiki no copo d'água que você vai levar para o seu pai, para sua mãe. Ah, mas será que eles não... Vai ser ótimo. Creia-me. As poucas coisas que eu poderia pedir, creia-me, será ótimo. Não vai invadir o livre-arbítrio? Não vai. Reiki Sui não invade o livre-arbítrio de ninguém. Reiki Sui. A sua energia, sim, pode invadir. Outros sistemas podem invadir. Reiki Sui não invade. Fique tranquilo. Então, aplique nos outros. Envie nos outros. Se você ficou um pouquinho incomodado, peça permissão para a alma da pessoa, peça permissão para o eu superior. Quem sabe mais sobre nós do que a nossa própria alma?
Se alguém não confia na sua própria alma, vai confiar em quem? Né? Então peça permissão para a alma da pessoa e faça um envio. Então o reikiano vai ter que se desenvolver aplicando. Se surgir a oportunidade de um trabalho voluntário, excelente, traz muita experiência, traz muito crescimento. Traz muita dúvida, muita insegurança, e você vai buscar na teoria, você vai buscar na mais prática para crescer. E aí você vai se desenvolvendo. Qual é o percentual, né, ideal de se chegar? 75%, 80%, 90%, quem sabe? Necessidade, gente. Necessidade de cada um de se desenvolver. Necessidade é a palavra-chave nesse processo todo. Se você só consegue crescer pouquinho em pouquinho e vai até os 20, 30, está ótimo, está excelente, está fantástico, louvável. Se você consegue crescer fantasticamente, vai a 70%, ótimo. Mas saiba que você, se houvesse uma forma de medir, né, claro, né, que você é 70% e o reikiano é 10%, os dois são necessários, os dois são importantes, os dois são úteis para si e para os que estão ao redor. Um não é melhor do que o outro. Apenas tivemos duas vivências diferentes, um que foi a 70 e um que foi a 10. Cada um se desenvolveu o que pôde, se dedicou o que pôde, e os dois são louváveis. Não pode existir um reikiano se achando mais poderoso. A partir do momento que você começa a se achar mais, se considerar mais, não é mais reiki. Simplesmente não é mais reiki, é a sua energia. Porque é você que se acha poderoso, é você que acha que vai curar, que vai salvar, que vai melhorar, que vai. Esse querer todo, o espaço que você tem um espaço de 70% para reiki, mas você se acha tão top, tão poderoso, tão tchan, que você fica a 2% de reiki. Porque a sua mente ocupa aquele espaço todo. A sua vontade, a sua determinação ocupa tudo aquilo. Não adianta. Não adianta. Reiki não precisa trabalhar essa questão. Veja, não é que você não tenha que ter orgulho. Eu me orgulho do reikiano que eu sou. Eu tenho muito orgulho do reikiano que eu sou. Pelo investimento que eu fiz em teoria, em livros, em buscar, e ponderar, e vivenciar, e aplicar, experimentar, em crescer, em oferecer. Eu me orgulho muito disso. Mas eu não me sinto superior a outros por isso. Essa foi a minha jornada, a minha vivência. Está certo, né? Não sei até onde eu vou, nem me importo até onde eu vou. Essa é a minha jornada. Então eu tenho orgulho dela, da minha dedicação, do meu esforço, da minha disciplina, ou da falta de esforço, da falta de disciplina. Tenho. Mas esse esforço não me sobe a cabeça, não me faz achar superior, melhor, mais poderoso, mais power, mais capaz, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Não. De forma alguma. Então a gente pode sim ter orgulho e deve ter orgulho. Eu acho que a gente deve ter orgulho, né? Orgulho não é uma coisa ruim. Mas tem esse limite. Orgulho do que eu fiz, do que eu sou, do que eu faço, de como eu faço. Mas não como combustível para me sentir melhor. Aí não funciona. E é tão interessante que isso tudo está tão entrelaçado, tão conectado no Reiki Usui, necessidade, esse não se achar, esse não querer e tudo, que os melhores reikianos, seja porque foram orientados, seja porque aprenderam a duras penas, são aqueles que na hora de aplicar conseguem afastar o seu ego, conseguem afastar o seu querer, conseguem afastar as suas vontades e desejos. Eles estão ali apenas para oferecer o reiki. O reiki que vai fluir conforme o que você precisa. Ponto. Então, nesse desenvolvimento do reiki, você vai cair nisso inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Quando você não faz isso, não é reiki, é a sua energia, porque é você que está querendo.
para que isso funcione, para que isso seja verdadeiro, quando você for aplicar Reiki, simplesmente fique à disposição, cumpra os passos da sua aplicação, se você tem o seu roteiro, né, o seu protocolo de aplicação, como você preferir, apenas fazendo anotações mentais, do que está acontecendo. Fiz o roteiro, anota mentalmente. Estou na primeira posição, percebi isso, anota mentalmente. Esse é o treino do reikiano, para um desenvolvimento muito completo na parte prática. Aqui fica a teoria, né? Aqui fica a prática. Então, nessa aplicação nos outros e na aplicação em si mesmo, essa postura mental de apenas anotar o que está acontecendo, o que está percebendo, para a posterior ponderação. Então, durante a aplicação, você não se entusiasma, você não fica feliz porque você viu a luzinha azul, a luzinha rosa, você não fica feliz porque veio um calorão, você não fica triste porque não sentiu nada, você não fica... Tudo isso vai se afastando. Lentamente o reikiano vai se afastando disso. Ele vai simplesmente... A nossa mente aprende muito rápido. Ela só faz anotação mental. O cliente mexeu o pé direito. O cliente dormiu. O cliente está roncando. O cliente não fechou os olhos. Tudo anotação mental. Nada afeta o reikiano. Idealmente, né? Idealmente. Mas a gente caminha para esse ideal. A gente caminha para esse 100%. Então, nessa jornada de prática, o reikiano se disponibiliza para atender a necessidade do outro. Nem mais, nem menos. E a mente entende muito rápido. No começo a mente quer curar, quer resolver, quer melhorar, quer potencializar, quer acelerar, quer maximizar, quer usar cristal, quer usar isso, quer usar aquilo, quer fazer, quer indicar, quer dizer, quer receitar, aquele monte todo. Aos pouquinhos, anota. A mente começa, anota. A nossa mente entende. Você vai para a aplicação, somente entra em estado de anotação. E só isso que ela faz. Depois que termina, você conversa, você pergunta, você questiona, você pondera e assim por diante. Outro aspecto importantíssimo, que está muito interligado com tudo isso, meditação. Para os reikianos, meditação é show, mas pode ser qualquer meditação. Eu, atualmente, estou muito ligado com a meditação da respiração. Teve uma época que eu usava muito meditação com mantra, com Om e outros mantras. Hoje eu estou mais focado na respiração. Existem centenas de técnicas para meditação. Cumpra a técnica. E aí, 5 princípios: aplicação, autoaplicação, envio, meditação, anotação mental. Tudo isso vai compondo um mosaico muito bonito do desenvolvimento do reikiano. E se no começo você, na empolgação, na vontade, né, espírito de liderança, competitividade que você trouxe, você veio da área de vendas, então você é muito competitivo, você queria ser o reikiano mais poderoso, o mestre mais famoso, mais importante, você vai ver que isso tudo vai ficando em segundo plano. Você vai fazer o reiki, você vai fazer a iniciação e você se disponibiliza para fazer aquilo. E aí, se você chega a 10%, 20%, 30%, 40%, não importa mais. Não importa. Ah, Luiz, eu comecei com maravilha, você teve uma experiência lá de chão de fábrica, né? Foi crescendo. Hoje você é um excelente reikiano. Puxa, Luiz, eu comecei com 10 e perdi entusiasmo, me desiludi com algumas coisas, meu mestre não era aquilo tudo, conheci uns reikianos barra pesada, coisa e tal, e comecei com 10 e estou com 10 ainda. Passou 20 anos. Excelente! A sua jornada é fantástica. Ela é muito elucidativa, ela serve como exemplo para outras pessoas, tem orgulho da sua jornada, mesmo quando você não cresceu muito. Porque ela contém ensinamentos que são importantes, ela contém sementes que são importantes.
Puxa, Luiz, eu fiz uma iniciação terrível, terrível, terrível. Eu tinha tudo para mim me decepcionar, para mim me iludir, para mim desistir, para me abandonar. Mas eu persisti, eu busquei outro mestre, eu fiz a iniciação toda de novo, eu fiz todo o processo, eu estudei. E eu comecei como reikiano lá embaixo mesmo, e hoje eu estou me sentindo pleno, tranquilo, orgulhoso, feliz do reikiano que eu sou. Fantástico. As duas jornadas são válidas. As duas contêm ensinamentos preciosos. Porque nós precisamos de mais reikianos. Ainda tem poucos reikianos no planeta. Ainda tem poucas pessoas se beneficiando e beneficiando os outros com o reiki. Ainda tem poucas pessoas conhecendo o reiki. Verdadeiramente. Mas estamos avançando. A necessidade de cada um, a própria necessidade do planeta, da humanidade como um todo, porque não adianta também, né, a gente querer, não adianta querer fazer mais do que é possível. Então, assim, você consegue avançar. Interessante que nos Gokai, você tira a mente de lado para fazer o Gokai. Na aplicação, autoaplicação, no envio, você vai treinar sua mente para ficar de lado, só anotando. Na meditação, você também silencia sua mente, acalma, deixa ela de lado e se foca na técnica. Tudo isso contribui para o seu desenvolvimento. Então, teoria e prática vão avançando. No momento certo, na oportunidade certa. Não se cobra demais. Não relaxe demais. Um pouquinho de cobrança é bom, um pouquinho de desafio é bom. Importante, né? Para a gente crescer, para a gente avançar como reikiano. E como eu disse no começo do vídeo, nós temos reikianos os mais variados, com os mais variados potenciais, qualidades, atributos. Um não é melhor do que o outro. Não é. Cada um vai estar no momento certo atendendo a necessidade justíssima daquele momento. Cada um no seu momento. As pessoas que se aproximam de cada um deles atendendo a necessidade. Esse é um ideal. Esse é um caminho, uma jornada para todos nós. Crescer dessa forma. Se desenvolver. Legal! Era isso. Gratidão, gratidão. Vamos lá, temos uma boa jornada pela frente.